Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Geometria, programa onde nós vamos fazer os estudos dos ativos, né, para que a gente possa, ao longo da semana, tirar proveito do movimento do mercado como um todo. Eu queria já começar, né, olhando aqui para o nosso Ibovespa, antes de dar boa tarde a todos que estão no chat, né, quem tiver aí, por favor, dê um alô para que eu saiba quem está me acompanhando aqui e da onde vocês estão falando, né? Bem importante saber, né, com quem ao redor do Brasil ou do mundo está acompanhando aqui o programa Geometria. Então eu queria ver com vocês, né, antes da gente ir para as análises solicitadas, queria olhar aqui para o Ibovespa e conversar sobre o comportamento do dia de hoje, que para mim foi bem importante, uma vez que o ciclo de baixa, né, do mercado acabou chegando aqui na região dos 124.300 pontos na nossa quinta-feira passada, junto, né, com aquele evento sobre o temor do funcionar ou não funcionar, né, as vacinas contra o coronavírus lá na Europa, né, e o mercado cogitando, quem sabe, o retorno de um lockdown e de problemas sanitários graves que estavam fora do radar. Então, pedi para o pessoal compartilhar aqui a minha tela, só para que a gente possa ir analisando aqui o Ibovespa. Tá? Eu acho que foi bem interessante esse movimento que nós tivemos, uma vez que do rally todo que nós tivemos de alta do final do ano passado, né, rally esse que durou ali do dia 4 de maio até o dia, do ano passado não, deste ano, né, do dia 4 de maio até o dia 7 de junho deste ano, né, todo esse rally de alta, quando nós olhamos para o movimento de baixa, ele fez, né, a primeira movimentação 25% e ali olhando no detalhe, né, a segunda movimentação viria até a região de 50%. Então muito legal, muito importante essa resposta do mercado positiva, né, essa movimentação de alta intensa no mercado no dia de hoje, tá bem bacana, bem interessante. O que eu estou imaginando que o mercado possa fazer? Para onde eu estou imaginando que o mercado possa se desenvolver? Bom, eu acredito que uma continuidade da alta seria para que a gente pudesse ver o mercado ir buscar lá os 136 mil pontos do Ibovespa. Tá? Então o upside que eu estou olhando para o mercado é ele conseguir chegar lá nessa região dos 136 mil pontos. Né? Essa região dos 130 ela já foi satisfeita ali no início de junho, tá? Para ser mais exato, no dia 7 de junho. E um ponto bem importante, né, quando a gente analisa o ciclo do mercado utilizando a geometria comportamental, é que a última fase, né, da correção, ela costuma vir com uma evidência, né, ela costuma vir com algo que direcione a movimentação de queda. Tá? Então, eu vinha falando sobre isso no pre-market, né? Eu falei com vocês no pre-market de sexta-feira, falei com vocês no pre-market de quinta-feira, de quarta-feira e de terça-feira, né? Eu falei sobre esses pontos, para mim era bem importante que isso estivesse acontecendo. Então, dito e feito, né, o mercado ele trabalhou dentro das configurações, dentro do contexto que eu acredito que ele deveria trabalhar e, de fato, né, a gente tem aqui uma condição muito bacana para o mercado acelerar a sua movimentação e, quem sabe, buscar os 136 mil pontos. Para mim, ali está a assimetria em jogo. Tá joia? Beleza? Então, contexto feito para o Ibovespa, tá? Quero olhar com vocês aqui também o dólar, enquanto o pessoal vai falando ali no chat, e aí depois eu vou entrar aqui nas perguntas de vocês. Então é importante a gente olhar o Ibovespa, é importante que a gente olhe aqui o dólar futuro, né? Uma queda muito expressiva no dia de hoje. Eu vinha conversando com o pessoal que assina a mentoria do Guga, né? Eu tenho um grupo grande de pessoas que todos os dias eu faço as análises, mando todos os meus relatórios, né? Todos os meus trade ideas, e falava com o pessoal exatamente sobre o momento do dólar, né, que para nós olharmos um ambiente de queda, o dólar teria, né, que no curto prazo vir, né, sofrer uma correção um pouco mais acentuada, certo? E aí depois a gente acelerar num processo de M e a nossa tese, né, nossa perna de referência, ela aconteceria exatamente com esse movimento de repique aqui, e esse movimento de repique que nós estamos tendo aqui no dólar, ao meu ver, ele vem em função de toda essa crise política que vem se acentuando
cada dia mais, tá bom? O que acontece? Porque eu acredito que o dólar pode continuar a movimentação de baixa. Porque, querendo ou não, se nós olharmos, né, principalmente para o relatório Focus, que saiu hoje de novo, mais uma vez um ajuste para o IPCA, mais uma vez um ajuste para a questão do tema de Selic. Né? Lá fora, se mantiver os estímulos, se mantiver a taxa de juro, a operação de cash and carry, que foi a operação que durante muito tempo manteve, né, o real valorizado frente ao dólar, né, e que só perdeu esse impacto de valorização, né, quando a gente perdeu a região do 6,5, né, ele tende a voltar para esse patamar e essa operação tende a se fortalecer novamente. Tá? Então, quando eu olho mais afastado para essa situação do dólar, o que eu enxergo? Né? Poxa, eu enxergo uma condição do dólar ele voltar aqui para este patamar de preço, ó, de 70,7, que é na região do 4,600. Tá? Então eu acredito sim que o dólar tem uma condição de voltar para essa região de 4,600. Quando eu pego essa movimentação de alta, né, e faço a minha projeção, eu vejo que minha projeção de 1,618, ela também vai lá para a região dos 4,600. Então é totalmente possível isso vir a acontecer, tá? Totalmente possível. E eu estou com esse cenário e eu vou seguir, né, esse olhar no mercado, tá bom? Beleza? Visto o índice, visto o dólar, vamos olhar aqui o que a galera tá falando aqui no chat. Quem é que está presente? Graziane Marina Cardoso dos Passos. Boa noite, amigos. Boa noite. Nilton Ferreira, boa noite a todos. Leonardo Sérvio, grande Leonardo. Fala, Guga, comenta de BBAS3 no diário. Bora lá. Vamos falar aqui de BBAS3 no diário. E quem tiver aí também presente, por favor, né? Boa noite a todo mundo. E vamos que vamos. Bom, BBAS3 no diário, Leonardo. O que nós temos aqui? O que nós temos de cenário? O que nós temos de contexto? O que nós podemos refletir sobre BBAS3? Tá? Primeiro, ao meu ver, o ciclo aqui de trás ele foi encerrado. Tá? A gente teve toda a possibilidade de ir mais, o mercado ele perdeu, né, a força, ele perdeu o ímpeto para poder ir para um patamar mais elevado. Nós fizemos o W todo aqui de BBAS3. Então, usar aquela movimentação de queda que nós tivemos no período do Covid, né, que eu dou o Covid Crash lá do ano passado, né, eu não uso mais. Tá? Então, pegar aqui essa movimentação de baixa, que foi entre o dia 11 de fevereiro e 20 de março, eu não uso mais. Qual é a perna de referência que eu vou utilizar para interpretar a alta? Eu vou utilizar essa aqui, ó. Essa perna aqui como de referência. O que nós temos aqui nessa perna? Nós temos aqui entre o dia 11 de janeiro de 2021 e o dia 2 de março de 2021. Então, essa vai ser a nossa referência para alta, tá bom? Beleza. O que nós tivemos aqui? Ó, nós tivemos aqui 38,2. Então, quando a gente bate 38,2, 61,8, 78,6, ó. Exatamente. Que estrutura foi essa, Leonardo? É uma estrutura lateral. Qual é a característica da estrutura lateral? Né? Poxa, é um degrau acima e mais interessante do que a estrutura corretiva. Mostra que o mercado está com uma vontade maior, né, do que simplesmente um repique, ou seja, tudo tende a se desenvolver para cima, tá? O que aconteceu depois que isso aconteceu, que nós chegamos lá na estrutura lateral? O mercado sofre uma correção acentuada, tá? E aí agora a gente tem aqui toda a marcação do para onde o preço pode ir. Então, quando eu olho aqui para o meu W, tá? Eu estou com o meu ponto B alto, né? Meu ponto intermediário aqui alto. O que é um ponto intermediário alto? Acima da região de 61,8, legal. Então, eu estou com essa condição. Aonde faz sentido tu marcar a tua projeção, Leonardo? Lá em R$50,15, R$50,10. Vamos arredondar para R$50, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem uma cotação agora 32,60, certo? E um objetivo em 50, para arrumar aqui, e um objetivo lá em R$50, certo? Nós temos
Deixa eu ver se eu tenho aqui um gatilho operacional. Tem aqui o gatilho operacional. Nós temos aqui um gatilho operacional que está se firmando no fechamento do dia de hoje. Tá? Então nós temos aqui um gatilho operacional neste fechamento de hoje. Tá? O que nós temos aqui? Stop 31,60. Então como é que tu calcula? Né? Vamos lá, vamos trazer a inteligência financeira para a mesa. Né? Não só a análise, mas a inteligência financeira para a mesa. Deixa eu pegar aqui uma calculadora. Então eu vou deixar aqui na área de trabalho, fixar na barra de tarefas, beleza. Então tem aqui R$50, ó, 50 menos 32,60. Então tem R$17,4 para ganhar e tu tem aqui 32,60 para 31,60, R$1 para perder. Tu tem aqui 17 vezes para 1. Certo? Olha que interessante essa simetria, 17 vezes para 1 nessa condição. Então acaba que o impacto na tua conta financeira vai ser muito reduzido e a relação de risco-retorno está muito interessante. Beleza? Então tu tem uma análise, tu tem uma possibilidade, tu tem uma leitura, tu tem um gatilho operacional, tu tem uma simetria boa, né? Basta tomar risco, tá bom? Então, ao meu ver, Leonardo, esse é o contexto que a gente tem aí para BBAS 3. Tá joia? Geraldo Sintra, Sambi 11, vamos olhar aqui. Galera olhando para os bancões, né? O que nós temos aqui em Sambi 11? Bom, olha que o contexto já é outro, tá? A marcação, as estruturas, o movimento, ele já traz outro cenário, tá? O que nós temos aqui? 50%, 88,6% é uma estrutura lateral, tá? Sequência também de Sambi 11, havendo a movimentação, é uma movimentação intensa, tá? Então, pô, o que pode acontecer de positivo no setor bancário? Lembre-se que sai balanço essa semana lá fora, nos Estados Unidos, começa amanhã a safra de balanço e, querendo ou não, nós temos aí os bancões saindo, tá? Então também vamos sofrer aqui, de certa forma, um impacto nos nossos bancões. Qual é o pior cenário aqui de Sambi 11, né? O que eu estou enxergando aqui? O que pode ser o nosso pior cenário aqui para Sambi 11? Bom, pior cenário, uma vez que a gente está aqui no nível da estrutura lateral, seria também um ABCD, tá? Então, para mim, o pior cenário seria retornar aqui para R$ 35,00, R$ 34,95, R$ 35,00, né? Seria essa estrutura aqui de correção, certo? Essa estrutura aqui de correção. Adoraria que isso acontecesse. Se isso acontecesse, poxa, eu ficaria mais confiante em algum gatilho operacional em Sambi 11, tá? Mas se não acontecer, eu tenho lá a minha marcação do 77, que nós tínhamos visto anteriormente, mas um primeiro movimento é para ir buscar aqui, ó, 54,60, tá? Então nós temos 54,60, temos 60 com 60,80, 72,40, tá? Todas essas marcações aqui, caso o mercado não venha buscar os 35, tá? Só se o mercado não vier buscar os 35, a sequência da alta é para ir buscar esses patamares de preço. Tá? Então, um gatilho operacional agora, nessa região, pô, é para buscar ali 54,90, 54,60, essa região. Tá bom? Beleza? Feito, Geraldo. Estou olhando aqui para o lado porque eu estou tendo o chat de vocês aqui. Próximo ativo solicitado pelo Newton Ferreira. Boa noite, mestre Guga. Pô, obrigado pelo mestre. Qual seria a sua análise para JHSF3? Lembrando que a análise é só uma pitada, JHSF3, né? Só uma pitada de todo potencial, né? E toda a estratégia que a gente tem que ter. Tá bom? Vamos olhar aqui para JHSF. O que nós tivemos aqui em JHSF, né? Tivemos aqui duas etapas de correção. Tem vários pontos importantes aqui em JHSF. Tá? Eu vejo aqui toda a minha leitura aqui para trás. Tem vários pontos interessantes. Na minha visão, JHSF tinha que ter acelerado nesse período. Tá? Era muito importante que tivesse acelerado nesse período. Tá? Existe uma fragilidade
no time aqui da JHSF, só que aonde a gente corrige, né? Pô, tem que entender o seguinte, estrategicamente, o mercado, né, a negociação em bolsa de valores, ela é meio cobertor curto. O que é cobertor curto? Cara, tu puxa para um lado, né, tu vai tentar entender algo no mercado, pô, algo vai ficar descoberto, né? Então tu vai assumir mais risco, tu vai, né, de certa forma, ter mais retorno, mas também pode ter um prejuízo maior. Então quando a gente vai analisar o mercado, e é interessante a geometria comportamental por causa disso, vocês vão notar que a amplitude do movimento que eu estou vendo nessa janela é uma amplitude bem ampla, bem grande. Como a amplitude do mercado que eu estou enxergando ele é bem amplo, bem grande, né? Acaba que o tamanho da exposição que você vai ter no ativo vai ser reduzido, né? Normalmente, o pensamento que a turma tem é o seguinte, cara, se ele está enxergando um movimento muito grande, é agora que eu tenho que acelerar, agora que eu tenho que botar muito mais dinheiro. Não, é o contrário. Você sempre tem que seguir o seu plano de crescimento de investidor. Cara, quanto tu quer crescer no ano? Estou buscando crescer 30%, 40%, 50%, não importa. Né? Pode falar que tu quer crescer 100%, não importa. Tu tem que ter um norte. Né? Depois tu vai ajustar de acordo com esse norte. Muitas pessoas vão, né, ajustar, pô, eu estou vendo que eu não tenho condições de buscar 100% de retorno no ano, eu tenho que buscar 20%, 15%, 30%, mas tem que ter alguma coisa como referência para os momentos bons, para os momentos ruins, para quê? Para que tu consiga ser de fato um investidor de longo prazo. Então o investidor de longo prazo é aquele cara que está crescendo ao longo do tempo, mas, né, cada ano tu tem que ter a tua meta, tu tem que alocar a tua carteira, tu tem que estruturar a tua carteira, tu tem que expor o teu capital da maneira correta, certo? A gente não é gestor, de fundos, a gente é gestor da nossa conta, a gente tem muito mais liberdade, a gente não tem toda uma burocracia que nos restringe, né? Pelo contrário, a gente tem uma possibilidade muito legal de expor o capital da maneira correta ao longo do tempo, tá? Muito legal. Certo? E o longo prazo, obviamente, todo mundo aqui tem que ser investidor de longo prazo, mas longo prazo não quer dizer que você vai comprar e vai ficar parado sem ser ativo, né? Você não pode ser passivo com os seus investimentos, você tem que ser ativo nos seus investimentos, tá bom? Beleza? Então quando eu olho para a JHSF, né, para se justificar uma oportunidade, pô, eu tenho que olhar lá para R$10,20, R$10,15. Quando tu olha para o preço que está agora, R$7,25, cara, R$7,25 para o patamar de preço lá de cima, tá? Tu está falando aqui de 40% de upside, certo? Então, tu vai pensar o seguinte, cara, quanto eu quero fazer aqui nessa operação, né? Pô, eu quero crescer 30% ao ano, a gente está no segundo semestre, então tem que ter um crescimento de 15%. Pô, JHSF vai ser responsável dos 15%, vai ser responsável por, sei lá, 1/5. Então tem que fazer 3% na minha carteira. Minha carteira é de R$100 mil, pô, tem que ganhar R$3 mil em JHSF. JHSF para ganhar R$3 em JHSF, né? R$3 em JHSF, 3% de JHSF, R$3 mil JHSF, eu tenho aqui R$2 e R$3 eu tenho para ganhar, né? Então imagina, R$3 mil divide por 3, tem que comprar 1.000 ações. 1.000 ações vezes 7,30 que tá, são R$7.300. Então 7,5% da minha posição eu tenho que realmente, né, expor em JHSF. Então quando tu começa a criar de novo, né, essa engenharia, a importância dessa engenharia financeira, tu começa a entender que é possível tu tangibilizar, né, e ditar o quanto você vai expor de capital em cada uma das empresas por um porquê. Não é simplesmente, coloca 10% da tua carteira em tal empresa, né, 5% da tua carteira em tal empresa. Não, você tem uma inteligência por trás. Você tem aqui você mede o quanto você acredita que possa se desenvolver e você vai lá e expõe, né, o capital naquele ativo da maneira correta, tá bom? Também você não vai ter grandes prejuízos, também você não vai ter daqui a pouco um impacto de dobrar, triplicar a carteira com uma única ação, né? Você não fica nessa volatilidade e nesse mundo, pô, mega abstrato, né? Não, você tem, né, um trabalho ali de ir gerenciando, monitorando e gerenciando a sua posição. Tá bom? Vamos lá, dando sequência aqui. Fernanda Belém, que tal falar de MYP? Pô, botou uma lista aqui, Fernanda. Vamos lá, eu vou estudar a primeira, tá? Para que eu possa seguir todo mundo. Se der, depois eu volto
nas outras análises, tá? Nos outros ativos. Então vamos lá, né? MYPK3, né? Tô certo. MYPK3. É que botou ali MPKY. Bom, o que está acontecendo aqui em OSP Maxion? Tá? Nós estávamos ponto intermediário aqui em 61,8, então acredito sim que o ativo tende a buscar 78,6. Para mim aqui vai ser mais tenso, tá? Essa região aqui dos 19,30 vai ser mais tenso. Mercado, como já vimos olhando, né? Ele precisava 2 etapas de correção. Segunda etapa, notem como tinha divergência aqui pelo meu indicador, muita divergência, tá? Que dava espaço para uma correção. Então, MY vem corrigindo. Acredito que essa correção ela tende a acontecer até esse patamar aqui de R$ 14,60, tá? E por aqui vale a pena, né, voltar a ligar o nosso indicador de tendência para que busquemos uma oportunidade para ir lá em cima novamente, tá? Notem que o último gatilho operacional, ó, tá? Apesar de ter andado o mercado, tá? Ele devolveu e ele fechou aqui com uma pequena correção. Eu já vinha conversando com vocês, eu acho que, poxa, para olhar a simetria, né, pô, vale a pena buscar ali os 21,30, tá? Para olhar ali uma boa simetria, pô, 21,30 tá de bom tamanho. Eu acredito aí que tu tem uma relação de 10:1 na operação, né? Mesmo quando tu toma stop, tu não tem aí grandes impactos financeiros na conta como um todo, é algo totalmente saudável, e quando o mercado mudar de patamar, de fato, né, você vai ter ali todo o benefício do crescimento, tá bom? Então me serve aqui essa análise em MY, em OSP Maxion, tá? Vale bastante a pena ficar de olho aqui, porque de fato, né, em algum momento nós vamos voltar a ter tendência, e a tendência é para buscar aqui os 21,30. Beleza? Próxima pergunta aqui do Gilênio Silva. Vamos lá. Pedindo aqui Lelis Blanc. Olha, Gilênio, tá demorado para andar, tá? Eu acho que tá com o ciclo de baixa encerrado. Eu acho que em qualquer momento a gente pode vir a se surpreender com ela, tá? Mas, enfim, tem que ser disciplinado, seguir aqui a estratégia, tá? A oscilação não vai ser pequena, tá? Então, se tu for olhar só a oscilação, né, acaba que tu pode se surpreender um pouco negativamente, tal, por tamanho do quanto oscila, né, no curto prazo, mas o espaço que eu vejo é para ir buscar, e para que faça sentido, né, é para ir buscar a região de R$15. Tá? Então, olhar para essa região de R$15 faz sentido? Totalmente faz sentido. Tá? Vai ter muitos sobes e desces no meio do caminho? Com certeza. Mas quando tu olha uma projeção assim tão grande, dependendo do quanto tu quer que ela impacte na tua carteira, tu vai perceber, né, que, poxa, o risco que tu está tomando nessa posição não é muito grande. Tá? Então, mesma continha. Cara, imagina que tu tem uma conta de R$100 mil, tu queira fazer 15% no semestre, 30% no ano, e Lelis Blanc vai ser responsável por 1/5 dessa posição, então tu tem que ganhar 3% de 100 mil dá 3 mil. Pô, imagina que tu está enxergando que ela possa ir a R$15. Cara, R$15 menos 4,4 dá R$10,60, certo? 3 mil reais divide por 10,6, tá falando de que tu tem que comprar 283 ações, vamos arredondar para 300 ações vezes 4,4, tu vai botar R$1.320. Ou seja, 1,3% da tua posição tu vai colocar em Lelis Blanc para que, caso o movimento, caso a tese se concretize, você bata a meta que você tinha como objetivo. Então, assim, a inteligência financeira vem disso, tá? A inteligência financeira vem disso. Não é da análise. Análise, eu vou falar aqui e muitas pessoas me crucificam porque eu falo isso. A análise é a parte mais burra do processo. Tá? A análise é a parte mais burra do processo. Por isso que tanta gente só erra. Não é nem erra, é só erra. Né? Então, assim, porque
né? Porque se a análise fosse a parte mais inteligente, poxa, não tinha erro de nada. A parte inteligente é aquela parte que tu pode dominar, que tu pode controlar. Qual é a parte que tu pode dominar, tu pode controlar? Pô, os teus objetivos e o quanto você vai expor de capital em cada um dos objetivos, né, e entender que se der certo você ganha tanto, se não der certo você perde tanto, e isso não vai te tirar fora do processo, né, que no longo prazo vai te trazer um crescimento, vai te trazer segurança financeira, proteção financeira, vitalidade financeira, liberdade financeira, independência financeira, ou seja, todos os processos que pode, não pode. Ah, Guga, que papo chato, eu quero só análise. Beleza, vai quebrar, entendeu? Vai quebrar, em algum momento vai quebrar. Tá? Sinto dizer, mas em algum momento vai quebrar. Tá bom? É muito importante que a gente desperte essa consciência financeira. Vamos lá, sequência aqui. Vamos olhar aqui, Viver, do Murilo Fernandes, né? Pedindo aqui Viver. Opa. Ó, o que aconteceu com Viver, gente? Viver não tem conseguido se desenvolver. Ela foi lá para a nossa estrutura de expansão, né? Ela chegou lá no nosso primeiro nível da estrutura de expansão e está sofrendo correção, está sofrendo ajuste. Acho que era totalmente possível, totalmente normal isso estar acontecendo. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou entrar no gráfico para poder analisar até onde essa correção possa vir. E por isso que a gente tem que ter estratégia. Né? Por isso que a gente tem que ter estratégia, por isso que a gente tem que ter estratégia, por isso que a gente tem que ter estratégia. Bom, depois de ter chegado na estrutura de expansão e ter subido bastante, né, subiu bastante, Viver, o que ela sofreu? Ela veio no primeiro estágio aqui para 4,74, né, então a gente analisando aqui o nosso M, nossa perna de referência XA está aqui, essa foi a movimentação para o nosso ponto B, nossa situação para ponto C, e o mercado vem caindo e eu acredito que essa queda pode vir até aqui, ó, 3,45. Tá? 3,45. Acho que perdeu a chance de voltar a subir nesse estágio que estava aqui, e aí entrou de fato num ambiente de M, que eu acredito que até 13,45. Depois de bater 13,45, volto a olhar, Viver, e volto a continuar com o mesmo cenário, né, da possibilidade de ir lá para cima. Acho que os movimentos não são pequenos, os movimentos são grandes, os movimentos são amplos, e a gente tem que ficar de olho. Tá joia, Murilo? Beleza? Galera chegando aí, Luciene, boa tarde, de Minas Gerais, Trade Gain, boa tarde, Trade Gain. Carlos Henrique falando de Brasília, show, Luciene pedindo CSNA, vamos lá. CSNA eu acho que a gente falou semana passada, eu falei num pre-market, agora eu não recordo, né? Luciene, eu acredito que a gente tem, né, total condições de continuar a movimentação de alta, né, em CSNA. Olha aqui, nós estamos aqui nos 200%, olha para onde a gente tem que olhar, para o 2,68, né, só com uma escala logarítmica para a gente poder, né, acompanhar e medir e fazer todas as projeções. De curto prazo, Luciene, que eu te sugiro, tá, em CSNA, olhar aqui para essa região de 64, tá? Eu acho que dentro do contexto agora, olhar para movimentos pequenininhos são mais arriscados, porque tu vai puxar mais capital para a posição, tá? Então, assim, obviamente que ele não é mais arriscado em questão de objetivo, né, e o preço chegar, mas ele é mais arriscado em concentração de capital, em volume de capital, porque tu vai ter que colocar mais capital na operação para trazer o mesmo resultado, o mesmo impacto financeiro na tua conta, tá? Então tem que pensar em relação a isso, certo? Sendo conservador, tá? E só como questão agora de análise, os dois níveis que eu acredito ser mais importantes, Luciene, seriam R$ 48,00 e 50,50. Tá? Então essa região entre 48 e 50,50, ao meu ver, é uma região mais pegada aqui de CSN. Tá? Superando essa região, aí é 64,50. Tá? Aí não para mais, vai a 64,50, é porrada, né? O mercado vai voltar toda a questão de otimismo, toda a questão de entusiasmo, né? Que de certa forma, é até interessante, eu quero mostrar para vocês aqui, volta a tela aqui em mim, por favor, pessoal, só para eu puxar aqui e a gente já compartilha a tela novamente.
tá? Só volta a tela em mim. Pessoal, acho que meio que... Queria botar aqui para vocês, ó, ciclo de mercado. Quero botar aqui para vocês entenderem, ó. O que a gente está vivendo, tá? Para entenderem, é algo semelhante a isso aqui, ó. O que eu acredito que nós estamos tendo é o seguinte: nós tivemos toda essa fase aqui de baixo e a gente está aqui, ó, entrando numa fase de alívio para otimismo, tá? Essa é a fase que eu acredito que nós estamos, de alívio para otimismo. Tá joia? Então, ficar bem atentos em relação a isso. O que nós tivemos? Pô, se nós olharmos aqui toda a queda que nós tivemos ano passado, o mercado estava numa euforia. Tanto que o mercado ficou ansioso com o Covid, ele negou que o Covid poderia ser um problema, entrou numa situação de medo. Quando a gente começou a perder os 90 mil pontos, o mercado começou a entrar em desespero, né? Então, aqui teve negação, pô, a gente viu isso no FinTwitch e tudo mais, e o mercado entra num pânico, e quando a gente perde os 70 mil pontos, ele entra nessa questão de capitulação, né? Capitulação, desânimo, depressão, né? O mercado estava assim, sem esperança. Quando volta as vacinas, volta a ter esperança. Tá? Então, nosso movimento no final do ano foi esperança. Nosso movimento agora é de alívio. Vamos entrar num otimismo? Acredito que sim. Tá? Acredito que sim. Certo? Então, a gente estava nessa condição, tende a melhorar, depois de otimismo, tende a ficar distorcido excessivamente para cima o mercado. Tá? Então, é importante a gente, só para a gente se situar aqui nas análises, tá bom? Beleza, voltando aqui para a CSN. Então, se nós entrarmos aqui num ambiente de otimismo, de euforia, Luciene, eu acredito sim que a gente possa ir lá para os patamares de 64,60, né, e quem sabe para a região de 2,68 do ciclo maior de CSN. Tá legal? Vamos lá, galera chegando aqui, pessoal de Brasília, pessoal de Salvador. Legal, gente, que bom. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que o pessoal conversando sobre case. Legal, importante. Boa tarde, Guga. Maria Helena perguntando, então, Guga, WIS. Vamos olhar aqui o WIS. O que nós temos aqui em WIS, tá? Só para também a gente entender. A gente está em 17,80, certo? Se tu falar assim, Guga, tu tomaria posição em WIS agora? Não. Tá? Por que não? Certo? Eu tomo posição no início do ciclo, no início da tendência. Eu não gosto de tomar posição no meio para frente da tendência. Tá? Se houver alguma correção um pouco mais acentuada em WIS, beleza, eu posso voltar a pensar sobre isso. Por enquanto, é surfar a tendência. Tá? Por quê? Porque a relação de risco-retorno já não é mais tão interessante. Tá? Aonde nós vamos ter aqui a primeira resistência de WIS? 20 com 80, tá? E o meu objetivo maior, 25,80. Puxa, Guga, mas tu não toma esse risco, essa posição e tudo mais? Poxa, eu não consigo enxergar uma correção bem feita aqui no meio do caminho. Eu consigo enxergar a continuidade da tendência. Mas qual é o problema? Que uma correção que tem aqui no meio do caminho, tá? Uma correção que vem a ter no meio do caminho, ela me traz um ambiente tão negativo quanto que eu tenho para poder ganhar até 20,80. Então eu não tenho o que eu chamo de assimetria. Se houver alguma correção, se ela balançar, se acontecer alguma coisa, beleza, eu volto a comprar. Se isso não acontecer, só surfar a tendência de quem está posicionado. Porque tem uma coisa é falar da empresa, a outra coisa é ser um bom momento para se comprar a empresa. Né? Outra coisa é ser momento para vender a empresa. Outra coisa é para se manter a posição da empresa. Então, cada caso é um caso, tá? Quando tu olha para o WIS, né, pô, lá atrás, quando começou a todas as possibilidades, pô, o upside era gigantesco, a exposição que tu tinha que ter na posição era pequenininha para poder bater a tua meta, certo? Então a gente tem que pensar, raciocinar em relação a isso, tá bom? Mas o que eu enxergo é isso aqui que possa vir a acontecer. Maria Helena, tá joia? Galera chegando aqui, Aline Leal, boa noite, pessoal pedindo JBR, o Henrique Lima, GGBR4,
Murilo Fernandes falando de JAL 3. Beleza. Pessoal, vamos lá, deixa eu dar sequência aqui. Próximo ativo, Rafael Libório, B3. B3SA3. Rafael, B3 ela veio muito próxima do meu pior cenário, tá? E eu acredito, assim, tá bem legal, tá bem interessante esse contexto aqui da B3, tá? O que eu acredito que possa acontecer com B3? Para onde eu acredito que vale a pena olhar B3? Para mim vale a pena olhar B3 lá para 20,95. Tem algum nível ruim a ser superado antes, né? Não é que seja ruim, a ser superado antes, ali entre 19,70 e 18,30. Entre 17,70 e 18,30, para mim ele tem uma região de resistência bem forte, tá? Que superando, nós vamos para R$ 21,00, né? Os R$ 20,95. Legal? Beleza? Vamos lá, pessoal. Para terminar aqui, Henrique Lima pedindo GGBR4, para nós encerrarmos o nosso programa. GGBR4 para mim está num momento muito bacana, tá? Muito bacana mesmo, estou enxergando aqui uma condição bem bacana nos meus indicadores. E o que eu tenho de projeção aqui para GGBR4? Voltar para a região de R$ 37,00, tá, Henrique? Voltar ali para a região de R$ 37,00. Nossa resistência inicial vai ser em 32,30, certo? Então, primeiro rally para 32,30, segundo rally voltar lá para R$ 37,00. Tá joia? Bom, pessoal, esse foi o nosso programa Geometria do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, vou estar ao vivo no nosso programa de Pre-Market aqui na BMC, trazendo todo o contexto para o dia de amanhã, certo? E a minha visão para o resto da semana, junto com o Felipe e com o Marco Saravalli. E logo depois, toda a programação da BMC News vai estar em andamento junto com a Paula, a Débora e o Marco, trazendo as melhores notícias para vocês com os nossos convidados. Uma boa noite e até amanhã.